Um prazer a gente estar todos juntos de novo. Hoje a gente está aqui no nosso 34º Círculo de Reflexão. 34º porque a gente começou em fevereiro de 2018 e a gente conta todos os meses porque veio desse nosso desejo que a gente pudesse, pelo menos uma vez por mês, se encontrar com pessoas dispostas a pensar algum tema contemporâneo relacionado de alguma maneira com a sua vida judaica, com qualidade, ouvindo gente que tem o que dizer e possa nos ajudar a aprofundar um pouquinho as discussões, com abertura para aprender, com abertura para ouvir olhares que são, às vezes, diferentes do nosso, e que a gente se mantivesse dessa maneira, próximos, fortalecidos e nutridos por essas inspirações importantes que a gente tem a partir de pensamentos relativos aí à tradição judaica. A gente tem hoje um prazer enorme de ter com a gente o Leonardo Avritzer. Leonardo, eu até vou pedir para você, enfim, a gente, em geral, pede para o próprio convidado se apresentar, porque a gente sempre acha que é mais rico do que as apresentações que a gente possa fazer. Num momento que eu acho que está muito rico para a gente poder fazer essa conversa que a gente quis propor para o Círculo 34º, que tem a ver aí com as nossas questões relacionadas ao universo da democracia e das possibilidades da democracia nesse nosso mundo contemporâneo tão conturbado, né? Estamos aí com eleições em vários lugares do mundo, estamos aqui com eleições no meio de um processo eleitoral no Brasil, e aí a gente achou que ouvir alguém do campo da ciência política seria muito bacana e muito rico para a gente também poder avançar nos nossos próprios pensamentos. Então, passo a palavra para o Leonardo e, enfim, como a gente tem feito todas as outras vezes, depois da fala dele, a gente abre para comentários, perguntas e para a gente poder seguir na nossa conversa. Então, bom dia, Lilian, e um prazer para mim estar falando aí para esse grupo. Eu sou um admirador de longo prazo da Casa do Povo, acompanho ela um pouco, as atividades, apesar de viver em Belo Horizonte. Então, para mim, também é um prazer estar conversando com vocês, né? Eu sou cientista político, fui presidente, sou professor aqui da UFMG, fui presidente da Associação Brasileira de Ciência Política e escrevi alguns livros sobre democracia, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, onde eu também morei por um período e dei aula, fiz meu doutorado e dei aula lá também. Pensei em falar com você, fazer uma fala com duas partes. Uma parte um pouco mais técnica, mas assim acho que vai ser acessível e compreensível, tentando explicar o que são as características disso que a gente hoje chama de crise da democracia, né? Uma crise global, né, que abrange democracias muito diferentes, a americana, a brasileira, mas também na Europa, a Hungria, a Polônia, na Ásia, as Filipinas. Então, de fato, e ali eu vou tentar mostrar que existem algumas características gerais, né? Então, vou tentar mostrar um pouco o que é essa crise e depois vou tentar entrar um pouco em judaísmo, Estado de Israel e como que o próprio Estado de Israel se coloca nessa crise e o que a gente poderia apontar. Meu primeiro ponto aqui é o seguinte: a gente vive um momento diferente, né, daquilo que a gente chamava de crise de democracia, né? Bom, a gente está aqui na América do Sul, né? A gente sabe muito bem o que foram as crises de democracia nos anos 60, nos anos 70, né? Que eram conhecidas pela existência de golpes, né? E vamos chamar de golpe aqui, se a gente fosse definir, o golpe é uma ruptura político-legal súbita, né? Então, no dia 11 de setembro de 1973, existiu uma ordem política legal no Chile, e no dia 12 existiu uma outra, né? Sua própria definição, assim, alguns livros interessantes
sobre crise da democracia, como o livro do Steven Levitsky, que saiu recentemente em português, também o livro do David Russell, um chama Como as Democracias Morrem, o outro chama Como as Democracias Chegam ao Fim. Os dois dão esse exemplo, né? Ou seja, num certo dia de 1967, um grupo de coronéis acorda o rei da Grécia e fala o seguinte: nós vamos fazer mudanças no sistema político aqui. O rei da Grécia fala assim: não, isso aqui está completamente errado, chame meu primeiro-ministro. Mas o primeiro-ministro fala, os coronéis falam: olha, a gente não pode chamá-lo porque a gente o prendeu no caminho até aqui, né? Então, nesse dia, em novembro de 1967, existiu uma ordem político-legal na Grécia, no outro dia existiu uma outra, né? E era basicamente assim que a gente entendia a crise da democracia, né? Mudanças súbitas na ordem político-legal feitas por alguém de fora, né? Os coronéis, no caso da Grécia, o Pinochet com o exército, no caso do Chile, mas também no caso da Argentina, do Brasil, a mesma coisa, né? E aí nós vemos um momento em que nós tivemos uma mudança na maneira como se organiza a crise da democracia, né? E essa mudança a gente pode definir como uma degradação a partir de dentro, né? Ou seja, as crises da democracia nos anos 60 e 70 eram provocadas por pessoas de fora que não tinham convicções democráticas e que implementavam rupturas com a democracia. Agora a gente vê que o rompimento, o que nós temos não é um rompimento, mas é uma degradação democrática por dentro, né? Isso eu posso dar o exemplo aqui do Trump, posso dar o exemplo do Orbán na Hungria, posso dar o exemplo do Duterte nas Filipinas e posso dar o exemplo do Netanyahu em Israel ou do Bolsonaro no Brasil, né? Todos eles partilham essa característica, né? Então, vamos dizer, o presidente dos Estados Unidos hoje questiona o processo eleitoral no país, né? Estabelecido há mais ou menos 225, 230 anos. A última crise democrática nos Estados Unidos da mesma intensidade dessa aconteceu na eleição de 1800, né? Onde também teve problemas no colégio eleitoral, questionou os resultados, entre outras coisas, né? Quando a gente pensa as características dessa crise de democracia, vem, então, 4 elementos, né? Aqui também estou seguindo o Steven Levitsky e o livro dele, Como Morrem as Democracias, né? O Levitsky vai dizer: nós temos 4 elementos nessa crise. Primeiro, que as pessoas que estão no poder não têm convicções democráticas ou usam o poder para deteriorar instituições democráticas, né? Então, nosso presidente, por exemplo, critica o STF, critica o Congresso Nacional, critica o seu ministro da Saúde, né? Com isso ele desestabiliza políticas, mas é a mesma coisa os outros, né? Por exemplo, Netanyahu também faz críticas fortes ao enfrentamento da pandemia, faz críticas fortes à Suprema Corte de Israel, faz críticas fortes ao procurador-geral, né? Com esses processos que existem contra ele, como também o Duterte nas Filipinas demitiu a presidente da Suprema Corte, né? Então a gente vê que tem vamos dizer, uma curiosa similaridade entre esses processos, que são pessoas que estão em posições de poder, criticam outras instituições que, a princípio, fazem parte do jogo democrático, né? Essa seria a primeira característica. A segunda seria a ideia de que a oposição é inimiga, né? Ou seja, democracia é baseada na ideia de que existe uma oposição leal, né? Ou seja, que a pessoa, o partido de oposição que vai concorrer numa eleição e eventualmente pode ganhá-la, né? Ele não é um traidor, ele não é um inimigo do Estado, ele não é um inimigo das instituições. Ele é só uma pessoa que pensa diferente da gente, né? E a democracia fala, sem a oposição leal, não existe democracia, né? Então a gente começa a ver que existem ataques à oposição como se ela fosse feita de traidores, né? Mais uma vez, né? A gente vê isso no
nos Estados Unidos. Então, quando o Trump fez a operação nos primeiros dias de janeiro desse ano contra o líder do exército do Irã, né? Da Guarda Islâmica, ele não avisou a liderança do Partido Democrata no Congresso, no caso a Nancy Pelosi, né? Que é presidente da Câmara, né? O Speaker, né? Como os americanos dizem. Isso é uma ruptura com o padrão assim que vinha pelo menos desde os anos 40, né? Ou seja, todas as operações com o presidente republicano democrata, militares com o presidente republicano democrata, fez nos Estados Unidos, até essa operação do Trump, o líder da oposição era mencionado. Por quê? Porque, na verdade, se assumia ali que era uma operação do Estado, né? Ou do país, portanto, envolvendo situação e oposição, né? Podemos pensar coisas parecidas, né? Para outros países também. Então, essa é a segunda questão, né? Ou seja, nós vivemos um processo de polarização política, onde parece que o outro, né, que na verdade é alguém que faz parte de um jogo democrático, ele já não, a gente já não reconhece a sua lealdade, né? Então, polarização política, né? Vou tentar só lançar alguns elementos aqui, vou tentar ser o menos técnico possível, mas polarização política, vamos dizer, na definição da ciência política, é o aumento do espaço que existe entre, vamos dizer, esquerda e direita dentro de um sistema político, né? Mas esse aumento desse espaço não é necessariamente igual, né? A gente aqui vale a pena questionar, né? Uma boa parte da imprensa brasileira não consegue entender o que é polarização política, né? Se a gente pensar, por exemplo, as convicções dos membros da Câmara dos Deputados do Partido Democrata nos Estados Unidos, dos anos 80 até hoje, elas não mudaram muito, né? Quem vai à direita nos Estados Unidos é o Partido Republicano, né? A gente vê agora, inclusive, com o próprio questionamento, né, do processo eleitoral, né? Apenas nesse momento, 4 senadores do Partido Republicano, entre 50, reconheceram a vitória do Joe Biden nas eleições, né? Então, a gente tem aí quase 90% dos membros de um partido não reconhecendo uma vitória que, ao que tudo indica, legítima da oposição, né? Mesma coisa a gente pode dizer em relação ao nosso presidente, né? A maneira como ele não incorpora, vamos dizer, ele não aceita opiniões de cientistas na política ambiental, na política de saúde, né? Isso também rompe contradições que vão, pelo menos até desde o regime autoritário, né? O regime de 64 chamava, né, membros da comunidade científica para participar da elaboração de algumas das suas políticas em algumas áreas, né? Então, a polarização é o aumento dessa distância, mas um aumento dessa distância não significa uma equivalência, né? Mais uma vez, né, depois posso até mostrar um dado, se vocês quiserem, de um artigo que eu estou publicando hoje no UOL, eu vou mostrando a distância de alguns partidos da esquerda e a distância de alguns partidos da direita em relação ao centro, né? Então, numa escala de 0 a 10, o PSL estaria em 8,5 do centro, né? Enquanto o PT está em torno de 5 e o PSOL está em torno de 6. Então, polarização não significa que a distância do centro entre os diferentes grupos é igual. Pelo contrário, ela pode ser diferente. E, por último lugar, vale a pena chamar aqui a atenção de que um dos elementos dessa crise de democracia é questionar organizações de sociedade civil e instituições mediáticas, né? Mas talvez a gente vê isso muito fortemente aqui no Brasil, vê também nos Estados Unidos, os conflitos entre o Trump e a CNN, mas aqui no Brasil os conflitos entre o Bolsonaro e a Folha de São Paulo, são parte, né, na Hungria, né, a própria Open Society, uma organização de sociedade civil, teve que fechar o escritório dela em Budapeste, a Central European University, que é uma universidade financiada pela Open Society, teve que mudar a sede dela de Budapeste para Viena, né?
Então, a gente vê que instituições que, a princípio, não deveriam fazer parte do jogo político ou do jogo da polarização política, são integradas por esses líderes populistas de direita e, né, no próprio processo de polarização política. Uma questão que frequentemente se discute, que é importante abordar aqui, é o seguinte: bom, a democracia teve diversas crises e essas crises implicam também certa restauração política. Existe alguma coisa diferente nessa crise, das crises anteriores, da crise na Europa no período de entreguerras, na crise no próprio Estados Unidos nos anos 50, com o macartismo, da crise na América Latina nos anos 70, né? O que existiria de diferente? Eu vou mostrar aqui só. E, assim, um autor também importante, o livro dele foi também traduzido em português no ano passado, chama O Povo versus a Democracia, o Yasha Mounk, né? Acho que o livro dele, se não me engano, saiu pela própria, não sei se saiu pela Todavia ou saiu pela companhia, mas é um livro importante. Vou mostrar só um dado dele aqui sobre os Estados Unidos, para ver se a gente consegue entender o argumento do Mounk. Está dando para ver? Então, aqui. Então, isso aqui é um dado do livro do Yasha Mounk, que é as pesquisas de opinião pública nos Estados Unidos, de 1930 a 1980, a importância de ver numa democracia, né? E como as pessoas respondem de acordo com a década de nascimento, né? E aqui o que a gente percebe? Que as pessoas nasceram na década de 30, 71% acham importante a democracia, as pessoas que nasceram na década de 40, 58% acham importante viver numa democracia. Esse dado se mantém praticamente constante na década de 50, ele cai um pouco na década de 60 para 51%, depois ele cai na década de 70 para 44%, e quem nasceu na década de 80, só 29%. Acho que é importante viver numa democracia, né? Então, nesses 50 anos, entre 1930 e 1980, né, mais da metade dos norte-americanos deixou de achar que é importante viver numa democracia, né? Nosso caso é um pouco pior. Vou mostrar aqui um dado sobre a América do Sul, também interessante. Esse dado é nosso, do nosso instituto aqui na UFMG, junto com alguns parceiros, mas basicamente o Brasil é o país onde as pessoas estão mais insatisfeitas com a democracia, né? O Uruguai, na América do Sul, né? Não por acaso, né? O país onde as pessoas estão muito satisfeitas com a democracia, 65,9%, enquanto que no Brasil são 36,3%. Se a gente juntar satisfeito e muito satisfeito, se a gente perguntar só satisfeito, muito satisfeito no Brasil, são 19%. E a Argentina é um país também onde existe uma insatisfação com a democracia, mas, a princípio, ela não flutua tanto. Posso mostrar um outro dado, se vocês quiserem. Não flutua tanto quanto no Brasil. Então, qual que é o problema aqui, né? Quais são os problemas aqui, né? São diversos. As novas gerações veem menos relevância na democracia do que a geração mais antiga, né? A nossa aqui, talvez, estamos aqui tendo essa conversa, né? E por quê, né? Respondendo essa pergunta, o David Runciman, né, professor da Universidade de Cambridge, fala o seguinte: quando o Churchill falou, a democracia é um sistema de governo muito ruim, com exceção de todos os outros, né? Então, ela é o menos pior. E o que todos querem é essa afirmação do Churchill, que é de novembro de 1947, ela é no momento em que o David Runciman vai dizer: a democracia mostrou algumas coisas, né? As democracias liberais venceram a guerra, as democracias liberais derrotaram o nazismo, as democracias liberais estavam criando o sistema das Nações Unidas. Portanto, era possível para os indivíduos verem
o que a democracia fazia, né? E era por isso que ela era o governo apoiado. A gente vê também 70% dos americanos apoiando a democracia. Por quê? Porque era possível fazer coisas com a democracia, né? Qual que é o nosso problema hoje, provavelmente, né? O nosso problema é a democracia, vamos dizer, ficou velha na sua capacidade de implementar coisas que os indivíduos querem, né? De gerir coisas que os indivíduos querem, ao mesmo tempo a gente vê líderes autoritários dizendo que vão fazer isso, ou populistas de direita, né? Estão dizendo que vão impedir a imigração para os Estados Unidos, como é o caso do Trump, dizendo que vão resolver o problema do conflito israel-palestino, como é o caso, né, ainda que de forma questionável, como é o caso do Netanyahu, etc. Então, o que acontece? A democracia é menos efetiva, né? Em realizar aquilo que supostamente os indivíduos da cidadania querem, né? Existe um establishment político que se descolou completamente da cidadania, então a democracia implica também um sistema de privilégios para aqueles que fazem parte do sistema político, os indivíduos não querem isso e a gente tem os políticos que sabem fazer, vamos dizer, campanha contra isso, ainda que eles não sejam melhores, como a gente está vendo muito claramente aqui, no nosso caso brasileiro, no caso norte-americano. Dentro disso tudo, vou tentar ver se eu falo só um pouquinho sobre o judaísmo, Israel, e termino em 10, 15 minutos, tá? Para a gente poder conversar um pouco. Bom, evidentemente que nessa crise democrática, o papel dos judeus de Israel é diferente em todas as outras, né? Por um conjunto de motivos. Evidentemente, por mais que existisse uma direita judaica nos anos 30 na Europa, né, essa direita judaica não podia aceitar, né, aquilo que o nacionalsocialismo ou o fascismo estava propondo, né? Então, evidentemente que a oposição ao nazifascismo pelos judeus era fortemente majoritária. A mesma coisa a gente pode pensar em relação ao judaísmo norte-americano, né? Mas, evidentemente, e aí a gente tem que pensar que, a partir do pós-guerra, a partir da criação do Estado de Israel, isso muda um pouco, né? Ou seja, né, de um lado, nós temos um judaísmo norte-americano que é fortemente progressista, posso dar diversos exemplos aqui, 70% dos judeus americanos votam no Partido Democrata, o Joe Biden, os judeus foram a minoria étnica que mais votou nos democratas nessa última eleição, a Suprema Corte dos Estados Unidos, os 3 membros mais progressistas, agora são 2, né, infelizmente, com o falecimento da Ginsburg, mas os membros mais progressistas eram os membros de origem judaica da Suprema Corte dos Estados Unidos. A ideia do próprio advogado de causas públicas é uma ideia que foi introduzida pelo primeiro judeu na Suprema Corte dos Estados Unidos, o Louis Brandeis, né? Então, a principal organização judaica americana era uma organização fortemente centrada na ideia de direitos, a Bnei Brit e Anti-Defamation League, né? Então, na verdade, de um lado a gente tem a maneira como o judaísmo norte-americano evoluiu nesse período pós-guerra, que é na direção de ser um dos elementos mais fortes da tradição progressista que existe nos Estados Unidos. Mas no caso de Israel, a gente vê uma forte visão desde a independência, né? Evidentemente que sempre existiu uma esquerda e uma direita judaica, sempre existiu uma certa divisão, vamos dizer, cultural e política entre os judeus, mas o fato o Estado de Israel ele é um projeto basicamente da esquerda judaica, né? Assim, existe uma minoria de direita, mas o Estado de Israel é um projeto da esquerda. Muito difícil contestar essa ideia, seja pelo papel do Coalition, seja pelo papel do Partido Trabalhista, mas assim, isso se expressou em documentos políticos importantes. Se a gente olhar a Declaração de Independência do Estado de Israel, aquilo é um documento de esquerda.
né, por qualquer maneira como você entenda. Por quê? Porque ele reivindica uma tradição pluralista e de direitos e relaciona essa tradição pluralista e de direitos à própria concepção do judaísmo sobre essa questão, né? Mas a gente tem que reconhecer que, pelo menos desde a chegada da direita ao poder em Israel, a gente tem outras tradições também que uma certa polarização que existia no judaísmo virou uma polarização dentro do próprio Estado de Israel. É interessante, algumas pessoas têm levantado essa questão, a discussão na ciência política hoje israelense, né, que muitas pessoas dizem o seguinte: Israel perdeu a oportunidade de pegar a tradição de esquerda que existia no momento da sua formação e tentar transformar isso numa tradição constitucional. Né? Na verdade, o próprio documento da Declaração de Independência fala da formação de uma Constituição na qual esses elementos seriam incorporados. Mas a gente sabe que Israel não tem uma Constituição, né? Que, na verdade, Ben-Gurion ele acabou, nos anos 50, se opondo a uma ideia de tentar fazer uma Constituição israelense, e, na verdade, Israel tem algo que a gente chama na ciência política de algumas basic laws, né? Que são alguns princípios de direitos, né? Que a Suprema Corte de Israel, em alguns processos dos anos 80 e 90, reconheceu como tendo vigência constitucional, né? Mas, ainda assim, isso é questionado pelo direito israelense. Então, nós, na verdade, temos, especialmente em países com fortes minorias étnicas precisam de tradições constitucionais, não é? O Canadá não tinha uma Constituição, teve que fazer uma Constituição a partir do conflito com a minoria no Quebec. A maior parte dos países que têm minorias étnicas fortes tem uma relação entre maioria e minoria estabelecida pelo seu próprio pacto constitucional. Israel, infelizmente, não caminhou nessa direção, né? E isso faz com que hoje a direita israelense possa questionar fortemente algumas dessas tradições, né? Até mesmo tradição democrática, a gente pensar na tentativa do Netanyahu de não conchamar a Knesset no começo dessa crise da pandemia, né? Então, o que a gente vê em relação à crise da democracia, a questão judaica e o Estado de Israel? Eu diria, em primeiro lugar, o Estado de Israel expressa o mesmo tipo de polarização que as principais democracias do mundo, né? Estados Unidos, né? Algumas das democracias europeias, o Brasil. Essa polarização existe no Estado de Israel, existe sem uma tradição constitucional, existe com uma minoria, né, étnica, cultural forte, cujos direitos não estão completamente segurados por uma Constituição e que vive sobre uma ocupação militar, né, com um conjunto de princípios legais, inclusive, são diferentes daqueles vigentes no Estado de Israel. Né? Alguns dos princípios vigentes nos territórios ocupados estão ligados ao próprio direito otomano. Bom, essa é uma série de questões técnicas, se vocês quiserem, a gente pode discutir aqui. De todas as maneiras, né, hoje, Israel é um dos países nos quais existe maior polarização dentro desse processo de crise de democracia, sem uma Constituição clara para defender, vamos dizer, a tradição democrática em cima da qual o país foi criado, né? E isso cria problemas adicionais que a gente está vendo nesse momento, né? Então, vou parar aqui e deixar para a gente discutir, talvez, alguns dos elementos aí que eu falei. Se vocês quiserem entrar um pouco mais nas diferentes questões, a gente entra na forma de debates, tá bom? Posso até pedir, só para você estender para um elemento que acho que a gente estava conversando antes da tua entrada e que eu acho que complementa um pouco a tua fala, e seria legal a gente te ouvir um pouco mais. A gente estava falando sobre a questão dos aspectos da perspectiva de classe
né? Do quanto, quando a gente vê essas questões dos posicionamentos, e seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, enfim, o quanto essa interface entre o recorte de pertencimento a um grupo social especificamente, no recorte de classe, está próximo a também as polarizações do país do ponto de vista político, então menos identitário e mais socioeconômico. Então, queria te ouvir um pouco mais sobre isso de uma maneira geral, né? Não, assim, porque eu estava fazendo duas, talvez valha a pena fazer três observações aqui. Uma é, evidentemente, que o judaísmo norte-americano ele é progressista e ele está em estados que são progressistas, né? Ainda que é difícil saber exatamente qual é a classe social dos judeus norte-americanos, vamos dizer, entre profissionais liberais, né? Talvez esteja a maioria, mas o interessante é os judeus americanos estão concentrados nos estados nos quais o Partido Democrata é forte, né? Nova York, New Jersey, Massachusetts, Illinois, Califórnia, né? No caso brasileiro, judeus brasileiros também estão concentrados em alguns lugares de forte classe média, mas que não necessariamente são lugares onde, vamos dizer, a esquerda brasileira é forte. Na verdade, são os lugares onde a forte polarização se dá, não é? Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, aqui, né, são lugares de forte polarização, onde, na verdade, nessa polarização nós temos uma classe média, vamos dizer, situada mais à direita, né, ou situada mais no polo conservador, e isso tem feito diferença nos posicionamentos da classe, da comunidade judaica, né? Vale a pena também chamar atenção para um terceiro exemplo que é muito interessante acompanhar nesse momento, que é o inglês, né? Onde, não sei se vocês acompanharam, o Jeremy Corbyn, ele foi suspenso de participação no Partido Trabalhista Inglês por uma comissão que diz que ele ajudou ou não combateu o antissemitismo no Partido Trabalhista Inglês, né? Assim, ele teve diferentes problemas com com a comunidade judaica na Inglaterra, inclusive 8 parlamentares judeus do Partido Trabalhista se retiraram do Partido Trabalhista durante o momento da liderança dele, né? Isso foi muito decisivo para a derrota que ele sofreu nas eleições inglesas. E aí você tem um terceiro caso muito interessante, onde o Partido Trabalhista é tanto um partido de classe média quanto um partido de classe trabalhadora. Os segmentos da classe trabalhadora são menos preocupados com questões como antissemitismo e outros, mas a classe média londrina é muito preocupada com isso e tem muita representação judaica, mesmo no Partido Trabalhista, porque existe uma classe média progressista também no judaísmo inglês, né? Então, a gente vê que são três casos diferentes, né? E talvez valha a pena mencionar todos os três para a gente tentar entender um pouco melhor o brasileiro, né? Evidentemente que a gente vive também a questão de um certo antissemitismo de esquerda na esquerda brasileira, ainda que não seja tão amplo, tão pervasivo, mas existe especialmente em alguns setores aí, né, do PSOL e do PT, ainda que eu acho que não seja um movimento hegemônico, né? Então, tudo isso nos coloca no mesmo ponto em que, vamos dizer, americanos, ingleses, israelenses estão vivendo essa questão. O Samuel Kilstein também está com a mão levantada. Samuel, se quiser falar. Diego, sim. Leonardo, a sua exposição é muito instigante. Na verdade, são vários temas, eu acho. A questão dos jovens não acreditarem na democracia é uma questão. A questão dos judeus no Brasil é outra questão. Mas todas elas devem ser discutidas. Eu vou me ater a uma questão que não é nenhuma dessas duas. É uma questão de Israel, né? Você falou que na formação do Estado de Israel, o predomínio era da esquerda e democrata. Só que, e agora mudou, mas só que mesmo na formação do Estado de Israel, com a esquerda, com a tradição de esquerda e democrática, de alguma forma, você construiu o Estado judeu excluindo
por força militar, os palestinos muçulmanos, expulsando eles e impedindo que os palestinos que abandonaram a zona de combate pudessem voltar ao Palestino, ao que passou a ser Israel, e sendo que, do jeito que, quer dizer, com a população local vivendo no Estado de Israel, você não teria um Estado judeu, você teria um Estado com maioria muçulmana. É isso. Não, tá, posso comentar rapidamente, Eli? Não, sem dúvida nenhuma. Vamos dizer, essa é uma questão complexa. Eu leio muito Benny Morris, que é um dos chamados historiadores revisionistas israelenses. Ele tem 2 livros muito interessantes, né? Um chama The Burst of the Palestinian Refugee Problem, né? Também leio o Semer, que também é um autor interessante e que escreveu uma biografia do Ben-Gurion muito boa, né? Onde ele tenta mostrar essas questões, né? Eu pessoalmente vejo o seguinte, assim, evidentemente que o momento de constituição do Estado de Israel é um momento no qual, vamos dizer, as forças do Yishuv, né, queriam alguma composição com os árabes, né? Tá muito bem expressa na Declaração de Independência, por exemplo, né? Por outro lado, os árabes e palestinos eles estavam mais inclinados a uma solução militar, na qual Israel acabou prevalecendo, né? Se você lê um dos principais autores palestinos, a pessoa que ocupa a cadeira do Eduardo Said na Universidade de Colômbia, o Khalid, tem também um livro interessante sobre a identidade palestina. O Khalid vai dizer que o ataque árabe a Israel em 1948 foi mais um pouco defensivo, né? Que quase nenhuma das forças árabes ultrapassaram as fronteiras proposto pelas Nações Unidas em novembro de 47. Em parte, né? Evidentemente que a Jordânia ultrapassou um pouco, o Egito não ultrapassou porque tinha um exército completamente desorganizado. Então é o seguinte, eu acho que o Estado de Israel é um projeto democrático na sua origem, né? Defendo isso, né? Apesar de sei que é parte de uma polêmica, mas você tem o problema de não ter, aí concordo. Qual que é o problema? O problema é não ter deixado os refugiados palestinos voltarem, né? Só uma parte muito pequena, e não ter conseguido estabelecer, nem ali e nem em 67, algum arranjo que permitisse uma forma, vamos dizer, mais democrática, mais pluralista e multiétnica de solução do problema que vem aí desde 48. Mas eu ainda assim sustentaria que a tradição mais democrática que existe no Oriente Médio está em Israel. Talvez a única, né? Talvez a única associada, talvez, a partes do movimento palestino. Nos outros países, você tem muito pouca tradição democrática, né? Agora, Israel está se radicalizando para fora dessa tradição, né? Pelo menos isso vem de longe, talvez venha desde 1967, né? Na maneira como a guerra foi conduzida, na maneira como a ocupação dos territórios foi conduzida, na maneira como se estabeleceu a administração militar e depois a direita utilizou isso para fazer as colonizações, né? Ainda assim, acho que não existe nada de irreversível ali, né? Acho que é possível pensar numa solução democrática para o conflito ali, e eu acho que essa continua sendo a posição majoritária dentro do Estado de Israel. Sim? Não estou ouvindo. Não, eu estou perguntando para a Suzana, que eu não sei se tem alguém na fila, senão eu gostaria de... Não, pode falar, Li.
Tá. Não, eu queria trazer, achei muito bacana essa tua colocação, Léo, porque eu estou aqui olhando, recentemente eu assisti o documentário sobre Oslo, né? E eu acho que também tem assim, acho que evidentemente tem questões que a discussão poderia ser longuíssima em relação, né, às relações da fundação do Estado de Israel. Eu acho que a perspectiva da busca do estabelecer, criar, estruturar e incluir cidadãos, de uma maneira geral, inclusive os palestinos, de uma maneira que se possa estruturar uma democracia, é um desafio gigantesco e passivo, evidentemente, de muita polêmica, né? Acho que o universo né, quando eu assisti recentemente o documentário sobre as negociações de Oslo, e eu acho que depois até o papel que o Rabin tinha ao final de tentar e buscar um caminho que se pensasse em paz, e quer uma paz inclusive, quer uma paz buscando o estabelecimento de relações que fossem aceitáveis e participativas do povo palestino, acho que a gente, na hora, e agora acabou de fazer 25 anos do assassinato do Rabin, né? Acho que tem um marco importante dessa sinalização contra-democrática que a gente vê também crescente, e até o filme mostra o momento de ascensão do Netanyahu como liderança dessas vozes anti-acordo de paz. Então, eu acho que até essa própria discussão do queremos paz, não queremos paz, também está como fiel da balança da perspectiva da possibilidade de uma continuidade ou do estabelecimento de um universo democrático lá. Acho que sim. Acho que Israel, na verdade, é um dos países que polarizou primeiro, né? Porque, na verdade, algumas dessas características que eu tentei mostrar aqui, como a polarização radical e a ideia da oposição como inimiga, isso surgiu em Israel no começo do processo de Oslo, né? Você vai lá no Museu de Yitzhak Rabin, em Tel Aviv, né? Alguns de vocês já devem ter ido. Uma das coisas que ele mostra muito bem é como a direita radicalizou o discurso anti-Oslo e anti-processo de paz como o discurso seguinte: estão traindo o Estado de Israel, estão traindo os verdadeiros valores do Estado de Israel. Né? É isso que criou o caldo de cultura, onde finalmente o assassinato do Rabin ocorreu. Né? E o Netanyahu foi parte central disso. Né? Tem um livro que eu pessoalmente acho muito interessante, né? Chama, né, não está traduzido em português, mas chama The Crisis of Zionism, acho que é Breitner, né, se não me engano, né? Deixa eu consultar aqui. E uma das coisas que ele mostra é como que dentro da direita israelense, Beinart, né, que ele chama, né, Peter Beinart, um livro bem interessante, tem uma introdução do Bill Clinton. E nesse livro, uma das coisas que ele mostra é como que a direita israelense ela tem uma tradição de ruptura com os valores judaicos. Essa é uma coisa muito interessante que ele mostra, e ele analisa até alguns artigos do próprio pai do Netanyahu. O pai do Netanyahu foi um assessor do Jabotinsky, né? na edição de uma revista de direita que existia nos Estados Unidos nos anos 40, que chamava, se não me engano, The Partisan Review, alguma coisa assim. Ele vai em alguns artigos do pai do Netanyahu, né, dizendo que você tinha que romper com alguns valores judaicos. E é interessante que depois ele mostra que algumas dessas questões voltam nos discursos parlamentares do Netanyahu. Né? Então, na verdade, existe aí toda até uma disputa sobre o que é a própria tradição judaica, né? E se a direita israelense, de fato, segue esses elementos. Né? Tem uma outra pergunta agora do Ricardo. Ricardo, se quiser falar. Está mutado. Oi, estão me ouvindo? Estamos sim. Então, acho que, Leonardo, as coisas que você colocou, dá para levantar muitas questões. Eu vou colocar poucas para que não tome muito tempo, né?
porque essa questão da polarização, você disse que Israel foi um dos primeiros países a entrar numa polarização mais forte, né? Mas se você pegar só para ficar em três, Israel, Estados Unidos e Brasil, existem certamente motivos diferentes para que se tenha chegado a uma polarização, né? Mas, por outro lado, devem haver motivos comuns. Eu tenho a impressão que os livros que você citou, que tratam da crise da democracia, devem tratar um pouco disso, né? Mas eu queria saber se tem, pelo menos nos Estados Unidos, eu acho que isso tem a ver também com o empobrecimento da classe média, aumento da desigualdade. Não sei se em Israel isso é o caso, no Brasil certamente tem outras questões, né? Uhum. E uma outra questão que surgiu, que é a questão da direita judaica se desprender de valores judaicos. Não sei se isso aqui no Brasil a gente poderia associar com o apoio da maioria da comunidade judaica ao Bolsonaro e como exemplo mais trágico, digamos assim, a recepção que o Bolsonaro teve dentro da Hebraica do Rio, né? Eu sei que fora teve muita reação, mas não foi uma parcela pequena que aplaudiu, né? Então, fico nesses pontos para que não incumprir muito as coisas. Obrigado. Tá, não, vou fazer alguns comentários. Ótima pergunta. Vamos dizer, a radicalização política americana, a polarização política nos Estados Unidos tem, acho que, dois grandes origens, né? Em primeiro lugar, né, o fato de que, com o surgimento do neoliberalismo, começou a haver uma estrutura de financiamento de candidatos de direita extremamente forte no país, que mudou, vamos dizer, o balanço do financiamento político, pelo menos até a ascensão do Obama. A ascensão do Obama começou a ter essa coisa da internet, das pessoas darem pouco dinheiro, muita gente dá pouco dinheiro para campanhas eleitorais, isso acabou sendo parcialmente revertido. A gente vê, por exemplo, Biden teve muito mais financiamento do que o Trump esse ano, mas a ideia é grandes grupos políticos, né, econômicos americanos financiam muito fortemente a política norte-americana e políticas à direita, e vale a pena pensar que alguns desses financiadores são judeus, né? E que, inclusive, financiam a direita não só nos Estados Unidos, como em Israel também, que é o caso do Adelson, né? Que está entre os 5 maiores financiadores de campanhas políticas nos Estados Unidos e está numa série de escândalos, inclusive um dos processos que existe contra o Netanyahu, ele está diretamente envolvido, né? O processo lá do Mariv, se não me engano. Então, eu diria que essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, existe uma direita cristã, né? Que aí é uma outra coisa, mas é interessante porque ela acaba chegando no Brasil por uma via completamente diferente, né? Mas a direita cristã nos Estados Unidos ela é forte desde o fim do século XIX, ela tem essa agenda de se aproximar de Israel, e, por outro lado, a direita cristã norte-americana tem essa ideia de influenciar a política exterior do país. E a verdade é que até uns 20 anos atrás nada disso existia no Brasil. Nem existia uma direita evangélica muito forte, né? O Brasil era fundamentalmente um país católico, no qual o catolicismo não tinha optado por ter um partido político, né? Como optou no Chile, na Itália, com partidos democratas cristãos fortes. No Brasil não tinha, né? Teve uma pequena experiência de um partido democrata cristão dos anos 60, até com o Franco Montoro, né? Mas que não teve relevância política nenhuma, né? Aí, de repente, a gente tem esse crescimento muito grande dos evangélicos que trazem essa ideia de uma aproximação com a política de apoio ao Estado de Israel. Interessante, né? Porque o Netanyahu ele se aproveitou muito da existência da direita cristã contra, vamos dizer, a esquerda ou setores progressistas judaicos nos Estados Unidos, né? Por exemplo, quando teve a discussão do acordo de desnuclearização
do Irã durante o governo Obama, o Netanyahu foi diretamente na direita cristã, né, para defender a agenda dele no momento que o Obama tinha o apoio da maioria da comunidade judaica norte-americana, né? Então, a polarização ela tem elementos diferentes e similares, né? Direito cristão, uma coisa que hoje aproxima o Brasil dos Estados Unidos, uma certa polarização política, vamos dizer, menos democrática, eu acho que também aproxima o Brasil de Israel, né? Assim, né? Eu acho que o Netanyahu, em diferentes momentos, defende, realiza discursos claramente antidemocráticos, num sentido, né? De achar que a democracia pode prescindir das chamadas instituições de controle, Suprema Corte, Procuradoria-Geral. Esse é exatamente o discurso majoritário também do próprio governo Bolsonaro, né? Então, existem, né? Eu acho que existem elementos comuns. A única coisa que eu tentei mencionar aqui, e aí é interessante, porque o Netanyahu não é um Bolsonaro, não. O Netanyahu é um cara muito mais capaz do que o Bolsonaro, um grande elaborador, né? De um discurso ideológico de direita, né? Mas eu pessoalmente acho que o Netanyahu é uma pessoa que ele usa o que ele precisa usar para se manter no poder, né? Então, se ele precisa da direita cristã, ele vai na direita cristã. Se ele precisa atacar a Suprema Corte de Israel, ele ataca a Suprema Corte de Israel. Se ele precisa fazer paz com os Emirados Árabes, ele vai lá e tenta fazer esse processo de paz, né? E provavelmente, se ele sobreviver, ele vai tentar alguma composição com o Joe Biden, né? Ele é assim, né? Já é a pessoa que governou Israel por mais tempo, já governou Israel por mais tempo que o Ben Gurion, né? Então, eu acho que o Netanyahu ele usou a polarização, especialmente os setores religiosos, contra o rabino. Não sei se ele tinha essas convicções, mas ele usou e levou à polarização política que existe em Israel desde então, né? Então, no caso da comunidade judaica brasileira, né? Eu acho que a comunidade judaica brasileira tem menos convicções democráticas do que a comunidade judaica norte-americana. Porque, assim, basta olhar os dois gráficos que eu mostrei aqui, né? Ou seja, né, quando a gente pensa os grupos que acham que a democracia é importante nos Estados Unidos e no Brasil, a gente acha mais pessoas que acham a democracia importante nos Estados Unidos que no Brasil. E entre os judeus, ainda mais pessoas, né? Não sei se vocês conhecem, mas Brandeis aplica, acho que uma vez por década, Brandeis aplica uma pesquisa de opinião pública sobre o que pensam os judeus norte-americanos. É interessante olhar, mesmo porque vai mudando ao longo do tempo, mas as convicções democráticas da comunidade judaica norte-americana são muito fortes. Provavelmente é o subgrupo com as convicções democráticas mais fortes. No Brasil, eu não acho que é assim, né? E aí teria algumas hipóteses, né? Eu já falei algumas vezes, acho que isso não é nenhum preconceito, mas o fato de que uma parte da liderança da comunidade judaica brasileira tem origem, né, e do empresariado brasileiro tem origem em países do Oriente Médio não democráticos, né, os safras, os nigres, eu acho que é um elemento que tem que ser levado em conta, né, a maneira como, por exemplo, alguns empresários da comunidade judaica aderiram abertamente à campanha bolsonarista, à campanha do Bolsonaro em 2018, me parece contrastar com quase todos os padrões de comportamento de comunidades judaicas importantes na Europa, nos Estados Unidos, eu diria até mesmo na Argentina e no Chile, né? A gente seria motivo aqui de discussão, mas ainda eu sustentaria que mesmo a comunidade judaica argentina tem padrões de comportamento e de defesa dos direitos humanos muito mais fortes do que a brasileira. A gente viu isso durante o próprio período autoritário na Argentina. Então, evidentemente que nós temos um problema aqui na comunidade judaica, que é, vamos dizer, o empresariado judaico e seus interesses econômicos e um certo desprezo aos valores democráticos prevalece mais aqui
do que em todos esses países. Eu sei que o que eu estou falando é bastante polêmico, mas eu tento sustentar essa visão. Até gostaria de saber o que vocês acham. Obrigada, Leonardo. Bom, temos agora 3 pessoas para falar. Fico pensando se a gente junta as 3 falas e você responde depois. Acho que pode ser uma boa, né? Sim, está bom. Então, o primeiro é o André, do EC. André. Então, eu queria perguntar as consequências do Biden ter vencido nos Estados Unidos aqui para o Brasil e para os Estados Unidos. E outra coisa também, aproveitando, eu me pergunto se a gente pode afirmar que a maioria da comunidade judaica apoiou o Bolsonaro, como diz o Ricardo, e como aparentemente você também disse. A verdade, bom, Nigri, Horn, Silvio Santos e companhia é um peso não desprezível. O nosso grupo aqui, com certeza, não apoiou o Bolsonaro. A gente não deve esquecer também o grupo que estava na frente da Hebraica do Rio, protestando, não é desprezível. E é preciso lembrar também que essa reunião do Bolsonaro no Rio estava marcada para a Hebraica aqui em São Paulo. E aquela foi abortada no momento que o diretor profissional não voluntário, o Gabi Milewski, viu alguma coisa, porque o presidente aqui já era, o que deve estar saindo agora em dezembro, esqueci o nome dele, enfim, que parece que já tinha impressos prontos. Se eu não me engano, Gabriel, meu filho, me passou essa informação, se eu não me engano, lá se vão 2 anos já, para essa reunião na Hebraica de São Paulo. Na hora que o Milewski viu isso, eu falei, pode parar, isso é uma loucura isso. Enfim, segundo, estou citando de memória um evento que aconteceu há 2 anos. E, aparentemente, acho que o Nigri estava montando essa história junto com Bielski, né? Eu lembrei o nome agora. E aí, aparentemente, bom, não tendo sido abortada essa ação aqui em São Paulo, aí se montou a história no Rio e deu no que deu. E isso por conta, entre outras coisas, o Gabriel, meu filho, fazia parte dessa história, não só ele, enfim, dos Jovens Sem Fronteiras, o grupo que se reúne na Hebraica toda segunda-feira, etc. e tal, pelo menos naquela época. Então, eu acho que, inclusive lá no Rio, quem estava lá na porta da Hebraica do Rio, a comunidade judaica, os jovens da comunidade judaica lá, que protestaram, e os jovens da comunidade judaica aqui, que impediram, diferentemente de Nigri, Horn, Silvio Santos e companhia. Então, vamos e venhamos essa informação. A maioria da comunidade judaica apoiou o Bolsonaro. Eu tenho dificuldade para engolir isso. Temos essa informação, tem uma pesquisa, é isso mesmo? Somos plurais, ok? Talvez aqui somos quantos aqui? Sei lá, são umas 20 pessoas, 2, enfim. Mas a maioria, podemos afirmar isso, a maioria da comunidade judaica apoia o Bolsonaro e joga aqui da janela do 8º andar. Desculpe o desabafo, mas tá difícil, viu? Tá difícil. Desculpe. Tá bem. Não? Obrigada, André. O próximo é o Samuel Kilstein. Oi, tá. Segura, André. Fica com a gente, fica. Não abandona a gente, não, André. Leonardo, eu vou... No começo da tua exposição, você mostrou o gráfico por faixa etária, valorizando ou não a democracia. Tá? É isso que eu queria comentar. Eu vou me permitir abstrair a questão racial, porque senão a gente vai abrir mais um leque aí, que nós já estamos com 5, 6 assuntos em pauta. Então, esquecendo a questão racial, faz de conta que todo mundo é branco aqui, né? Eu achei interessante aquele gráfico e me veio a seguinte questão. As pessoas que não valorizam a democracia são as pessoas
que nasceram e sempre viveram na democracia. Uhum. Então, quando eles falam assim, a gente não gosta da democracia, eles são alienados, porque dizem, bom, tá bom, você não gosta da democracia, você gosta do quê? Tipo Churchill, né? Tá bom, você quer o quê? Eles não querem a democracia, mas eles não têm ideia do que é viver e que o pessoal, principalmente na Europa, no começo do século, sabe, né? Soube, viveu, né? Tudo bem, não precisa de democracia. Para que democracia? Mas eles estão vivendo uma democracia. Eles não têm a menor ideia do que souberam, do que seria uma alternativa à democracia. Essa é a colocação. Tá. Obrigado. Tá. Então, eu vou tentar responder as três conjuntamente. Não, Biden, Brasil, Estados Unidos. Bom, é aquela coisa, né? Assim, nada é tão ruim que não possa piorar, né? Evidentemente que a recusa do Bolsonaro em reconhecer o resultado da eleição americana vai piorar as relações do Brasil e Estados Unidos, né? Não tem como ter outra interpretação. O Brasil já está relativamente isolado, completamente isolado em relação à Europa, relativamente isolado em relação à China, e com fortes tensões na sua própria região. Então, vamos ver o que acontece, né? Eu, pessoalmente, acho que o ideal seria uma mudança de orientação no Itamaraty, né? De preferência, ainda antes da posse do Biden, né? Porque o Brasil não pode viver um isolamento internacional da dimensão que está sendo construída pelo governo Bolsonaro. Ele não tem condição econômica, não tem condição política de viver isso, e acho mais, né? O Biden vai reforçar o funcionamento das instituições internacionais. As Nações Unidas vão voltar a funcionar de uma forma como a gente assistiu entre 90 e 2010, 2015. Isso significa que uma atuação mais unificada das Nações Unidas, com o Brasil virando um pária, pode ser, de fato, um problema gravíssimo para o nosso país. Espero que exista algum bom senso aí no campo do governo para evitar esse curso aí que o presidente está imprimindo às relações internacionais do país, né? A questão, Ricardo, não, vou me corrigir, né? Eu não tenho um dado de que a maior parte da comunidade, eu sou um cientista político, eu só trabalho com dados sobre o que eu vejo, né? Eu não tenho um dado para dizer que a maior parte da comunidade judaica brasileira apoiou o Bolsonaro. Certamente as expressões contra o apoio ao Bolsonaro foram importantes. Estou plenamente aí de acordo com você, né? Mas também as reações foram impressionantes. Eu vi reações de liderança da comunidade judaica do Rio dizendo foi a primeira vez que a comunidade se dividiu. Muito bom que a comunidade tenha se dividido, que algumas pessoas tenham ido lá na porta da Hebraica do Rio se manifestar, né? Isso é importante para o Brasil entender que os judeus estavam divididos, né? Eu, pessoalmente, acho positivo o fato de que as pessoas foram lá na Hebraica, ou que na Hebraica de São Paulo o evento tenha sido cancelado. Agora, eu acho que, por inferências de comportamento de classe média, provavelmente a maior parte da comunidade no Rio, São Paulo e no Rio Grande do Sul votou sim no Bolsonaro, né? O dado não existe, né? Porque é difícil, porque quando você faz uma pesquisa eleitoral, ainda que você pergunte, vamos dizer, etnia, uma pesquisa com uma amostra de 2.000 pessoas em São Paulo ou no Brasil, vai pegar 2, 3 pessoas de judeus, né? E aí você não pode dizer nada sobre 3 pessoas numa amostra estatística, né? Então a gente realmente não tem o dado, mas a inferência pelo comportamento da classe média provavelmente indica que a comunidade votou mais no Bolsonaro, ainda que ela tenha estado dividida em 2018. Assim, pelo que eu consigo analisar das pesquisas, eu afirmaria isso, mas o dado não existe. Você está certo.
Faixa etária, né? Essa é uma questão muito interessante, Samuel, porque, por exemplo, quando o Trump foi eleito em 2016, eu estava em Nova York como professor da NYU. E aí um colega meu me mostrou um gráfico que era o seguinte: se o eleitorado americano tivesse só 35 anos, a Hillary Clinton teria ganho em 49 estados. Então, assim, por faixa etária, a grande maioria votou na Hillary Clinton, não votou no Trump. Mesma coisa você pode dizer aqui, o grupo que menos... Tem 2 grupos que não votaram no Bolsonaro em 2018, mulheres e jovens. Entre as mulheres, Haddad e Bolsonaro ficaram na margem de erro. Bolsonaro ganha, na última pesquisa da Datafolha, o Bolsonaro ganha por 2%, então uma diferença muito menor do que nos outros estratos, E entre os jovens, o Haddad teria ganho. Mas os jovens dizem que não acreditam na democracia. Então, essa é uma questão interessante para trabalhar. Provavelmente os jovens não gostam dos defeitos da democracia, da falta de representatividade, dos privilégios do sistema político, dos lobbies, de uma série de coisas. Eles se dizem insatisfeitos com a democracia por essas questões. O problema é o seguinte: quando existe insatisfação com a democracia, alguém que faz campanha contra ela tende a ter votos. A gente viu isso, o Bolsonaro fez uma campanha contra o establishment político, não precisou nem de tempo na televisão, conseguiu ganhar. O Brasil estava completamente insatisfeito com o seu establishment político. Então, a recuperação da democracia exige mudanças, ou seja, a democracia não vai voltar a ser legítima entre os cidadãos das democracias importantes, sendo que ela foi nos anos 60, 70, 80. Tem que ter mudanças, tem que ter menos privilégio, menos lobby, mais representação democrática, São uma série de coisas. Mas o problema nosso hoje é aquela famosa coisa: a gente precisa trocar o pneu do carro com ele andando, ou seja, a gente precisa reformar a democracia positivamente no momento que ela está sendo atacada. E como que é que você faz isso? E eu terminaria aí nessa nota: ninguém tem essa resposta hoje. Bom, vamos fazer mais uma rodada de 2 perguntas. Estamos aqui em meio de 15, acho que vai dar tempo ainda. A Lilian e o Daniel Ávila em seguida. Li, se quiser começar. Ia te lembrar de não esquecer da Frida, que está inscrita também, estou vendo aqui. Perdão, então a Frida vem antes do Daniel. Legal. Eu faço no final. Obrigada pela lembrança. Eu estou aqui me segurando porque vem várias ideias e, enfim, muito instigante essa conversa, Eu queria te perguntar, Leonardo, acho que até emendando com essa tua fala, do que significa trocar o pneu com o carro em movimento, sobre até uma perspectiva de uma elaboração teórica desse ataque à democracia. Porque acho que quando a gente observa essa coincidência do perfil do que aconteceu no Brasil com os Estados Unidos, com a Hungria, com a Polônia, o Nathaniel, evidentemente, acho que você trouxe elementos suficientes para a gente encontrar proximidades, se a gente não, ou se existe nesse campo de estudo, uma formulação que procure as bases de uma nova descrição teórica para esse tipo de ação política antidemocrática, incorporando o jogo democrático, Por exemplo, eu lembro, sei lá, o Bannon, a gente olha para o Steve Bannon como um grande, sei lá, mentor, ou um certo articulador que às vezes está na cena, às vezes não está tanto, desse processo. Mas a gente tem, digamos, um arcabouço teórico que vai já contar um pouco de uma prática política que se coloca dessa maneira, e como aí sim a gente poderia pensar essa contraposição, a incorporação dos sistemas autoritários nas estruturas
de um sistema que pelo menos se pretende democrático, representativo, etc., né? Se isso já está colocado, se isso é visto, lido, etc., ou se, enfim, estamos em busca de buscar essas referências. E se isso faz diferença, né? Se ter bases teóricas que a gente possa dialogar e contrapor, se ajuda nesse processo de contrapor mesmo. Frida. Primeiro, eu queria dizer que eu estou achando ótima essa conversa toda, mas, assim, a minha questão, você tocou num ponto que, para mim, é muito interessante. Como é que o Estado de Israel rompe é muito forte, não rompe, mas briga com as tradições judaicas, com o próprio judaísmo. Queria que você falasse um pouco sobre isso. E, por último, antes de passar a palavra para o Leonardo, o Daniel Ávila. Obrigado, Su. Eu queria, antes de fazer minha pergunta, só um comentário complementando o que já foi dito aqui sobre essa pesquisa do Datafolha. Existiu recentemente aí nos grupos do Facebook uma discussão em cima desses dados do voto judaico em 2018, e eu tive a curiosidade de ir lá analisar mesmo o que está sendo dito nessa pesquisa, e é como o Leonardo disse, é uma amostra no Brasil inteiro de 9.300 e tantas pessoas. Eles não mostram, só mostram os percentuais da composição dessa amostra por religião declarada, por renda, etc. E as pessoas que se declararam judias, só na região norte e na região sudeste, que aparece como 1%, que já deve ser um arredondamento, nas outras aparece como 0%. Então a gente vai supor assim, se fosse 1% da amostra total, já seria algo como 90 pessoas. Mas é só em algumas regiões, então com certeza é bem menos do que isso. E o que eu ia dizer é que realmente deve ser muito difícil fazer qualquer análise nesse nível de detalhe a partir de uma amostra tão pequena. E eu acho que se a gente pode dizer alguma coisa que provavelmente, eu tenho uma posição talvez ainda mais pessimista que a do André, né? Eu já vi gente falando que, se comparados os números mostrados nessa pesquisa, da intenção de voto em Bolsonaro pela comunidade judaica, que seria teoricamente a partir dessa pesquisa, com a média da população brasileira que tem uma faixa de renda similar, um nível educacional similar, a gente veria que os judeus, na verdade, votaram menos em Bolsonaro. E eu diria que essa pesquisa não permite dizer isso. Talvez seja igual, talvez até mais, não sei. A gente tem espaço para ser mais pessimista ainda, eu acho, que a partir daí. E essa discussão no Facebook, ela aconteceu num contexto da polêmica com Guilherme Boulos aqui em São Paulo. Eu cheguei um pouco atrasado, infelizmente, mas eu consultei a produção e, pelo que eu soube, não chegou a ser comentado, talvez muito por cima foi comentada essa polêmica com Boulos, e eu queria saber menos detalhes, o que você acha dessa polêmica em si, mas uma perspectiva de médio prazo aqui no Brasil, onde a esquerda volte a ter alguma relevância eleitoral, como parece que está caminhando para voltar a ter, como que a gente vai lidar com o antissemitismo que existe em alguns partidos, esse tipo de antissemitismo particular da esquerda, que volta a dar pano para manga conforme a esquerda volte a se reconsolidar eleitoralmente. Tá, uma ótima questão. Então, Lilian, bases teóricas. Acho que assim, a gente está vivendo um momento de muita mudança, né? Assim, eu pessoalmente, assim, às vezes eu vejo algumas discussões da esquerda brasileira sobre as mudanças, perda de apoio, mudanças no país, parece que tudo foi o impeachment. Não, o Brasil passou mudanças estruturais assim dramáticas, né? O país que mais se desindustrializou desde 1980. O cara que era um trabalhador da indústria automobilística, hoje o filho dele é um trabalhador de aplicativo.
A gente não pode assumir que as coisas continuam as mesmas, com esse nível de mudanças estruturais, a juventude que vive nos subúrbios, né? Com as redes sociais, com a possibilidade de você interagir só com quem você concorda. Tem mudanças estruturais aí dramáticas, né? Acho que essa é a melhor palavra, né? E a gente ainda não sabe como elas vão influenciar, né? A gente sabe isso, né? A invenção da imprensa criou as guerras religiosas do século XVII na Europa. O nazismo está diretamente associado à invenção do rádio, né? E, assim, claro que essa crise da democracia está ligada a essas mudanças e a gente ainda não sabe exatamente como lidar com elas, né? Claro que, eventualmente, as coisas vão se estabilizar. Você olha a maneira como a imprensa escrita manipulava as eleições americanas no fim do século XIX, começo do século XX, e depois se consolidou com a imprensa tendo um papel relativamente democrático na estrutura do país, né? Eu, pessoalmente, sou um otimista. Acho que vai chegar um momento no qual, pelo menos as coisas mais absurdas que acontecem nas redes sociais vão ser criminalizadas, né? Eu acho que é isso que tem que ser mesmo, né? E o resto vai ficar para o campo da discussão política, que também é isso, né? Claro que existe a coisa da mentira, da agressão, e existe a discussão política legítima que tem que ocorrer em diferentes lugares. Então, assim, eu acho que esse é esse momento. Tinha até um grande intelectual judeu francês do século XIX, o Émile Durkheim, ele, sobre um momento assim, ele falou isso, né? Os velhos deuses estão mortos e os novos ainda não apareceram. É isso, esse é o momento que a gente vive, né? Então, ainda não temos as bases teóricas de uma reconstrução democrática, né? Mas se a gente tiver um diagnóstico, já está bom. Frida, essa questão, né? Assim, nenhum, vamos dizer, grupo étnico sofreu as mudanças que o judaísmo, que os judeus sofreram nos últimos 100 anos, né? O judaísmo, há 100 anos atrás, era basicamente uma cultura minoritária europeia, né? Com alguma presença nos Estados Unidos, né? O que é hoje? Praticamente não existe judaísmo na Europa, o centro do judaísmo nos Estados Unidos, em parte Israel, no qual você tem mudanças importantes na cultura judaica, né? Então, claro que isso tem que ter consequências, né? Uma cultura de minoria europeia não é a mesma coisa que uma cultura majoritária no Oriente Médio. Não pode ser a mesma coisa, né? Agora, como que essa mudança foi ocorrendo e quais os impactos que ela teve nos valores judaicos, eu acho que essa é uma questão interessante, né? Você vê alguns dos grandes intelectuais judeus que tinham visões mais progressistas em relação aos palestinos foram muito isolados, até mesmo pelo Ben Gurion, né? Aliás, essa biografia do Ben Gurion, do Semer, é muito boa, né? Eu realmente recomendo, e ele mostra isso, né? Como que o Ben Gurion foi isolando alguns desses grupos. Na Universidade Hebraica, o próprio reitor da Universidade Hebraica, o Leon, agora esqueci, era o reitor em 1948, né? Também muito amigo da Hannah Arendt, era toda a solução binacional, Martin Buber, todas as pessoas, o Leibovitz, né? As pessoas foram isoladas no processo de construção do Estado de Israel, né? Agora, essa questão, Daniel, não, eu acho que é exatamente isso que você falou. Na verdade, né, é impressionante que a comunidade judaica, que as organizações da comunidade judaica brasileira não façam uma pesquisa com os judeus, né? Tá? Assim, Brandeis faz isso desde os anos 40, né? O que os judeus acham? Onde que eles estão? Quais são os valores? Sabe, assim, a gente tem que adivinhar numa pesquisa Datafolha com 90 pessoas e você não sabe se um pedaço aí no norte e no nordeste não são, na verdade, mais Benanucim, pessoas que se identificam como judeus, mas que não têm, vamos dizer, exatamente as mesmas características da comunidade judaica, né? Então, a verdade é o seguinte, não dá para saber. Assim, isso que eu tentei responder para o
para o André. Não dá para saber, apesar de que a gente tem algumas coisas. Mas, assim, a gente devia ter uma agenda de tentar saber mais, né? Do que é a comunidade judaica brasileira hoje, como que ela está constituída, o que ela acha, né? Assim, é muito impressionante com os recursos que a comunidade tem à sua disposição. Ela não se propõe a fazer uma coisa como essa, né? Para a gente saber isso melhor, né? Se alguém tiver aí vias de comunicação com a liderança da comunidade, eu acho que era o caso de dizer, né? A gente precisa saber o que é a comunidade judaica brasileira é e o que ela acha, né? Su? Isso aí? É isso. Tem mais alguém que quer falar? Eu acho que a gente encerrou, né? Tá. Eu acho até, eu queria, acho que para fazer esse encerramento, eu traria o gancho, Leonardo, até, acho que curiosamente são coisas para a gente pensar. A gente está no fim de semana que está tendo a convenção da CONIB, né? Então, a gente está tendo uma alteração de gestão aí, especificamente nas organizações nacionais e que junta todas as federações estaduais de representatividade, digamos, a forma da representatividade que a gente tem da comunidade judaica. E eu acho, né, Léo, acho que até antes de passar a palavra, eu colocaria até, eu acho até em forma de questão. Por um lado, eu já ouvi em algum momento, alguém falou aqui hoje sobre talvez de uma certa novidade da polarização interna da comunidade judaica. Eu fico perguntando se é tão novo assim. Acho que até se a gente pegar a história da Casa do Povo e a sua localização dentro da comunidade judaica e o seu histórico do o que significou, né, as próprias negociações em relação do momento do período da ditadura militar e como essa comunidade judaica se comportava em relação a quem pensava diferente internamente. Então, talvez essa polarização não seja tão nova, acho que é uma coisa para a gente considerar, né? E eu fico pensando se há interesse realmente, se há um processo decisório interno à própria comunidade de saber mais sobre si mesma, ou se não saber sobre si mesma, também pode ser um pouco um certo projeto de poder. Né? Na hora em que você não cuida tanto desses dados, você fala por, e aí, ou enfim, queria te ouvir em relação a isso, e aí eu acho que a gente já te passa a palavra para a gente poder encerrar. Não, bom, não sei. Eu acho que, bom, sou cientista político, eu acho que sempre vale a pena saber mais, né, sobre o grupo. Mas realmente é impressionante. Outro dia eu também tive com os Estados Unidos é diferente, mas assim, o chefe do departamento de ciência política de uma universidade lá na Califórnia, em Irvine, é um cara de estudos judaicos, até muito legal, chamado Jeff Kopstein. Ele também está fazendo uma pesquisa enorme sobre antissemitismo nas universidades americanas, tentando diferenciar as posições anti-Israel das posições antissemitas, tentando ter uma visão do que passa nesse campo, que é mais uma coisa que a gente não sabe nada no Brasil. Né? Eu trabalho na universidade, não sei, até estou tentando ver se eu consigo reproduzir parte dessa pesquisa aqui no Brasil também. Então, eu acho assim, se a gente passasse da polarização política, pelo menos conhecer um pouco mais quem nós somos, né, seria, vamos dizer, um grande avanço, né? Eu acho que o que está acontecendo é que a comunidade judaica está pluralizando, né? Assim, já é difícil, eu vejo os grupos de Facebook, né, entre outros, e a gente vê diferentes orientações que, na verdade, tentam mostrar que ela está polarizando e que existe, daqui a pouco não vai existir legitimidade da liderança para falar em nome do todo, a não ser que ela mude muito fortemente. Né? Então, eu nem sabia que a CONIB estava mudando de direção esse fim de semana, mas e é interessante, né? A própria CONIB tem sido atacada pelos setores mais conservadores aí da comunidade brasileira, né? Então, eu acho que esse seria um bom momento para a gente tentar, quem sabe, criar essa agenda, né? Quem somos nós aí, tentar entender um pouco mais quem somos nós, em qual ambiente que nós estamos nos colocando, a questão do judaísmo, a questão da reconstrução da esquerda. Só, Daniel, esqueci de te responder uma coisa que também me chamou a atenção e que é muito interessante, que é o Partido Trabalhista Inglês, depois, como reação ao Corbyn, ele fez
uma resolução sobre o antissemitismo no partido e expressar abertamente opiniões antissemitas no Partido Trabalhista Inglês dá punições. E acabou que o próprio Corbyn acabou punido, né? Por essa resolução que ele, a contragosto, aprovou, né? Então, eu acho que a mesma coisa se coloca no Brasil. Vejo coisas aí nessas redes de WhatsApp, de Facebook, de esquerda sobre judeus, ou mesmo, às vezes, no Brasil 247, né, que são insuportáveis e que está na hora da gente ter uma ação mais clara também em relação a isso, né? Assim, existe certamente um antissemitismo de esquerda, né? Ele é um fenômeno novo do final do século XX. O antissemitismo do século XIX, no começo do século XX, era de direita, mas existe um antissemitismo de esquerda e as lideranças de esquerda da comunidade judaica não sabem como enfrentá-lo, né? Eu acho que certamente isso tem que ser parte de uma agenda política aí da comunidade. Leonardo, queria te agradecer demais. Acho que estamos aqui felizes com a nossa ideia de ter te convidado. Acho que é a pessoa com quem a gente realmente poderia fazer melhor essa conversa super importante nesse momento. Gente, queria, enfim, deixar um abraço para todos e todas. A gente anuncia, enfim, em breve aí a nossa próxima reunião, que é dezembro. Eu acho que a gente tinha até falado, talvez, já fazer no fim de semana, que seja Hanukkah, que a gente possa aproveitar também o tema. E então a gente fica por aqui e deixo o meu abraço para todo mundo. Acho que a gente tem aí semana eleitoral, que imagino que quem aí está em situação de segundo turno tem bastante pano para manga para tomar sua decisão e defender sua decisão por aí, para a gente, enfim, tentar qualificar, né, essa perspectiva de democracia que a gente possa levar em continuidade. Então, a gente se despede. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Leonardo. Obrigado a vocês. E a gente... E foi um prazer conversar com vocês. Obrigado. Obrigada, Leonardo. Tchau. Obrigada, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigada. Obrigado.